Bom dia, pessoal, hoje é dia 8 e no primeiro exercício de concentração a gente fala sobre a consequência dos acontecimentos. A consequência dos acontecimentos, isso mesmo. Então, eu queria falar um pouco sobre isso na minha experiência, que é o objetivo aqui. Falar para mostrar que faz sentido. Eu tenho que entrar, que faz sentido, que os exercícios dão resultado. Eu tenho que entrar nos detalhes, nas picuinhas da minha família e tal, mas não é para valorizar isso, não é para fazer fofoca nem valorizar o chato, é para a gente se libertar desse chato, porque esse chato, ele tá tão dentro de nós, tão sutil, tá, como um elefante, mas é sutil ao mesmo tempo por causa da névoa que a gente tem. Não, eu tô olhando aqui tudo, porque tem um tempão que eu nem venho aqui direito, é tanta chuva, mas já tá chovendo e vai. Eu preciso proteger a câmera. Eu comprei hoje uma câmera para que pode entrar na água, que pode chover. Então, isso também é consequência dos acontecimentos, é um resultado. Então vamos lá. Hoje de manhã, eu estava falando outro dia que eu estou fazendo ressurreição e vida eterna para todos, ressurreição e vida eterna para todos, para tudo. Para tudo. Para essa casinha, para a árvore, para a compostagem ali, para o Jack, para mim, para a escada, para qualquer coisa. Eu olho e penso, eternidade para você, que viva na eternidade, a escada, o que for. Aí eu comentei que eu comecei a ter muita raiva. Uma raiva, uma raiva, uma raiva. Eu falei, meu Deus, quanta raiva que eu achei que eu já tivesse limpado. E são cantinhos tão profundos, tão esquecidos por mim. Então, hoje de manhã, eu lembrei que os meus irmãos, assim, eu era mais nova e apanhava, não com muita frequência, mas apanhava. E era uma casa bem desorganizada, avacalhada. Eu posso falar que era como se fosse assim, 5 Jacks vivendo juntos, mais 4 Magalis, que é pequenininha, sem orientação, sem uma pessoa mandando e coordenando aquilo ali, ou seja, numa zona. Até que não era tanto assim, que eu não apanhava todo dia, não era uma coisa assim, mas eu apanhei algumas vezes. Uma vez eu estava fazendo, para variar, um docinho, só falo de doce. Eu vendia pé de moleque para pagar a faculdade, eu vendi brigadeiro para comprar um presente para o meu namorado, que virou meu marido, fazia as coisas assim. E um dia eu estava fazendo um docinho e o meu irmão veio e pegou um pedaço lá, meteu a mão lá e pegou. E eu dei um tapinha na mão dele, falei, larga, é meu. Ele me deu um tapa, mas um tapa. O brinquinho que eu tinha caiu no chão, assim, ele arrancou o brinco da minha orelha, entortou totalmente o brinco e me deu um tapa inesquecível, mas que estava guardado. Eu não estou lembrando desse tapa o tempo todo. Ele já fez coisa pior. Aí, Jack, agora não. Aí, lembrei disso. Então fui caminhar, infelizmente eu não consegui gravar os vídeos por causa da chuva e comecei a lembrar da minha mãe, porque esse meu irmão ficou com o escritório do meu pai quando meu pai morreu. Então ele tinha a obrigação de dar algum dinheiro para minha mãe, mas ele não dava. Então ela ligava, ele respondia assim, o motoboy tá indo aí levar. Daí a 3 dias o motoboy ainda não tinha chegado na casa dela. Aí ela ligava para mim e aí em menos de meia hora o dinheiro estava lá na conta dela, no bolso dela. Então um dia eu falei para ela, olha, por que você faz isso comigo? Por que você está fazendo isso comigo? Porque é indigno ficar ligando para ele, se humilhando e ele fingindo que vai dar o dinheiro e não dá. E ela estava precisando e comigo não tinha dúvida. Era muito rápido. Ela nem falava no telefone, ela fazia assim, E a minha irmã, outra irmã, falava assim, por que ela nunca falou assim comigo, mas fala com você? Também ela não tinha dinheiro e eu tinha.
E ela não tinha essa vontade, assim, de ajudar. Não estava nem aí para minha mãe, mas eu tinha. Então, minha mãe nem falava, ela gemia, eu já estava lá, fazendo as vontades dela. Então, eu comecei a lembrar dessas coisas hoje. E até lembrei de coisas horríveis, que um dia, esse meu irmão me bateu, não sei se foi esse dia, ele me bateu, e eu lembro, tô com medo desse cachorrinho acabar com a minha roupa aqui. Ele tá me chamando para brincar. Então ele me bateu e eu saí chorando na rua porque ele me espancou. E, ele estava lá com a minha mãe abraçadinho, consolando a minha mãe e minha mãe chorando. No final das contas, essa pessoa nunca deu dinheiro para ela, consolou lá, mas nunca deu o que era devido. E eu que fui embora chorando e tal, eu que aguentava o tranco lá do dinheiro e das ajudas. Era tanta ajuda que depois que ela morreu, faz 15 anos, eu não tive saudade nenhuma. Não é que eu não gosto da minha mãe, não gostava de conviver com ela, mas foi tanto peso. Eu cheguei no final a pedir, não é que eu ficava na casa com ela, nunca fiquei, porque eu sempre consegui me preservar um pouco. Apesar dela ter pedido e falado, vem pra cá, vem morar aqui, você vai economizar dinheiro. Como dinheiro não faz parte da minha prioridade, eu pensei, eu vou pra lá, meus irmãos me comem viva, gastam meu dinheiro e eu ainda fico devendo favor porque eu morei na casa deles. Então isso eu nunca fiz. Mas ela me consumiu. Eu deixei ela me consumir de tal forma que 15 anos depois eu ainda nem lembrava que ela existia. Também, tanta coisa acontecendo na minha vida, a aposentadoria, mudar de país e tal, eu não lembrei. Agora é que ela está voltando. A lembrança, essa coisa minha de ressuscitá-la e tal, é que está voltando tudo isso e limpando tudo isso. Por que eu estou contando tanta coisa? Primeiro, que tudo que eu fiz por ela, nunca ninguém vai admitir que eu fiz. Não posso esperar isso das pessoas, dos meus irmãos. Porque não vão admitir. Porque é como se eles estivessem admitindo que eles não fizeram. Então, eles não fizeram, mas eles não vão admitir que eu fiz. Isso é o entendimento errado do mundo. Então, eu também não preciso esperar deles esqueci a palavra agora aqui. Esse reconhecimento. Outra coisa, a pessoa, todos nós levamos ferro. Minha mãe não cuidou direito porque ela não sabia cuidar, porque ela tinha virado estátua de sal, ela estava de olho no meu avô, em ser uma boa filha depois de ter fugido de casa, blá blá blá. Minha mãe estava no entendimento errado. Meu irmão não sobreviveu a tanta coisa, ele não é uma pessoa super feliz e resolvida, me batendo não resolveu a vida dele e também não ajudou minha mãe. E eu também levei traulitada até. O que eu quero falar disso é que é tudo assim, é tudo lixo. E claro que estava dentro de mim e tinha que sair. Estava muito guardado. Claro que tinha que sair. Uma vez ele me deu uma patada, que é a sorte que meu pai estava do lado, senão ele tinha quebrado a minha perna. E eu fiquei com a pata dele assim, marcado, um roxo marcado, por muito tempo. Eu fazia aula de balé e as minhas coleguinhas perguntavam, o que é isso aí na sua perna? Eu morria de vergonha. Então, essas coisas tinham que sair. Estavam guardadas demais. Então, quando eu fazia a ressurreição e vida eterna para todos, eu estranhei a raiva que veio, porque era disso. E hoje eu consigo falar, não naqueles outros dias passados. Hoje eu consigo falar porque hoje eu estou lembrando. Estou lembrando, mas não tenho raiva mais. Pelo contrário, até comprei a câmera, porque eu quero a luz que me pertence. Então eu comprei algo que me faz feliz para eu transformar essa lembrança em pontos de criatividade. Todos nós temos histórias assim, ou parecida, ou de traição, ou de sofrimento, ou de desamparo, abandono, verdadeiro ou não. Todos nós temos isso, mas a gente pode transformar. Então, eu estou mostrando no dia a dia que eu mesma estranhei a raiva, porque eu achava que eu já não tinha mais, mas é a tal da rapa do tacho, está limpando lá profundamente, coisa que conscientemente eu não ia lembrar. Mas realmente não tenho raiva
Não tem problema nenhum com essas coisas. Não tem amor pelo meu irmão, não é assim. Eu convivo com ele, não convivo. Não tenho raiva. Se precisar conviver, conversar e tal, vou conversar, mas não tem convivência. E é por aí. Agora, por exemplo, se eu fosse ficar com raiva disso a vida inteira, eu só ia trazer doença para mim. E a doença é uma forma de falar: olha, sai fora. Para que tudo isso? Sai disso, já foi. Estava todo mundo sem entender como era a vida. Que sorte a nossa que a gente tem esses ensinamentos e a gente pode repensar e mudar. Que privilégio nosso que a gente tem esse conhecimento e pode usá-los a nosso favor e mudar nós mesmos, porque nós não vamos mudar ninguém, nem a história que a gente teve. A gente muda o entendimento e o que a gente quer fazer com isso. Estou falando porque uma pessoa, né, que viúva e que tem ódio do marido, repensa, traz o ódio para si. Traz o ódio para si. Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? Como que eu fiz? Por que que eu abri mão da minha vida para uma pessoa que não merecia? E transforma. Então não abro mais. Porque se continua rendendo na raiva, a pessoa já morreu, já não está nem aí, e eu continuo trazendo mal para mim. Não tem fim. Então eu trago, me perdoo, perdoa a minha ignorância, a minha vontade de ser ótima, excelente com pessoas que não merecem, de ser uma boa esposa, mãe, o que for, e tá pronto. Agora eu quero a luz que me pertence. É simples assim. Não é, mas é. É complexo e é simples, como o Grabovoi sempre ensina. Mas tem solução. E a luz que nos pertence é o que vale. É o que a gente tem para transformar isso. Sermos pessoas inteligentes que escolhem a saúde, escolhem o bem-estar, apesar que a outra pessoa que a gente odeia vai ter também. Melhor assim. Melhor assim. A pessoa vai ter a conta para pagar. A gente não precisa ficar lembrando ela da conta dela. Deixa isso para ela. Abre mão. Então, esse exercício de hoje, ele é muito profundo, ele traz esses entendimentos e essas conexões que a gente esquece ou é doída demais para ver, mas ele traz de uma forma leve, que a gente consegue enxergar porque está cheio de luz, que protege a gente, que neutraliza um pouco a dor, um pouco a decepção. Então é isso. Olha isso aqui. Brincando com o... Olha lá. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.